Glória a Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Sou Maurício Lobo, bispo aqui na Igreja Batista Conhecendo a Cristo, e que Deus te abençoe nesse dia chamado hoje. Vamos orar então? Pai, no nome do Senhor Jesus, te louvamos e te agradecemos. Obrigado por mais um dia que o Senhor nos concede. Peço o teu favor, peço a tua misericórdia, peço a tua graça sobre todos nós. Pai, muito obrigado. Que o Senhor derrame o seu favor, que o Senhor cuide de nós, que o Senhor nos ajude e nos oriente. Ministra pela tua palavra sobre nossos corações e que o Senhor nos traga a revelação para que possamos viver a plenitude da tua vontade em nossos dias. É o que eu te peço. Te louvo e te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Que o Senhor Deus te abençoe nesse dia chamado hoje. Vamos estar lendo a palavra de Deus. Vamos ler Salmo 78. Ele tem bastante versículos. Vamos ler todos os versículos. Ele tem 36. Vamos ler todos, tá? Diz assim a palavra do Senhor: Escutai a minha lei, povo meu, inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca numa parábola, falarei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nulos têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel, ao qual deu aos nossos pais, para que a fizessem conhecer a seus filhos. Para que a geração vindoura a soubesse, os filhos que não nascessem, os quais se levantassem e a contassem a seus filhos. Para que pusessem em Deus a sua esperança e se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. E não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração que não regeu o seu coração e cujo espírito não foi fiel a Deus. Os filhos de Efraim, armados e trazendo arcos, viraram as costas no dia da peleja, e não guardaram a aliança de Deus e recusaram andar na sua lei. E esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes fizera ver. Maravilhas que ele fez à vista dos seus pais na terra do Egito, no campo de Zoan. Dividiu o mar e os fez passar por ele, fez com que as águas parassem como num montão. De dia os guiou por uma nuvem e toda a noite por uma luz de fogo. Fendeu as penhas no deserto e deu-lhe de beber como de grandes abismos. Fez sair fontes da rocha e fez correr as águas como rios. E ainda prosseguiram em pecar contra ele, provocando ao Altíssimo na solidão. E tentaram a Deus nos seus corações, pedindo carne para o seu apetite. E falaram contra Deus e disseram: acaso pode Deus preparar-nos uma mesa no deserto? Eis que feriu a penha e as águas correram dela, rebentaram ribeiros em abundância. Poderá também dar-nos pão ou preparar carne para o seu povo? Portanto o Senhor os ouviu e se indignou e acendeu um fogo também contra Jacó e furor também subiu contra Israel. Porquanto não creram em Deus nem confiaram na sua salvação, ainda que mandara as altas nuvens e abriu as portas dos céus e chovera sobre eles o maná para que comerem e lhes dera do trigo do céu. E o homem comeu o pão dos anjos e lhes mandou comida a fartar. E fez soprar o vento do oriente nos céus e trouxe do sul com a sua força. E choveu sobre eles carne como pó e aves de asas como a areia do mar. E as fez cair no meio do seu arraial ao redor de suas habitações. Então comeram e se fartaram bem, pois lhes cumpriu o seu desejo. Não refrearam o seu apetite, ainda lhes estava comida na boca. Quando a ira de Deus desceu sobre eles e matou os mais arbustos deles e feriu os escolhidos de Israel. Com tudo isso ainda pecaram e não deram crédito às suas maravilhas. Por isso os consumiu os seus dias na vaidade e os seus anos na angústia. Quando os matava, então procuravam, e voltavam e de madrugada buscavam Deus. E se lembravam de que Deus era a sua rocha e o Deus Altíssimo o seu Redentor. Todavia, lisonjeavam-no com a boca e com a língua lhe mentiam, porque o seu coração não era reto para com ele, nem foram fiéis na sua aliança.
Ele, porém, que é misericordioso, perdoou a sua iniquidade e não os destruiu, antes muitas vezes desviou deles o seu furor e não despertou toda a sua ira. Amados, eu falei que tinha 36, mas eu não vi a continuidade e tem 72. Vou ler todos, tá? Porque se lembrou de que eram de carne, vento que passa e não volta. Quantas vezes o provocaram no deserto e o entristeceram na solidão? Voltaram atrás e tentaram a Deus e limitaram o Santo de Israel. Não se lembraram da sua mão nem do dia do que os livrou do adversário, como operou os seus sinais no Egito e as suas maravilhas no campo de Zoã, e converteu seus rios em sangue e as suas correntes para que não pudessem beber. Enviou entre eles enxames de moscas que os consumiram e rãs que os destruíram. Deu também ao pulgão a sua novidade, o seu trabalho aos gafanhotos. Destruiu as suas vinhas com saraiva e os seus sicômoros com pedrisco. Também entregou o seu gado à saraiva e os seus rebanhos aos coriscos. Lançou sobre eles o ardor da sua ira, furor, indignação e angústia, mandando maus anjos contra eles. Preparou o caminho à sua ira, não poupou com as suas almas da morte, mas entregou a pestilência às suas vidas. E feriu todo o primogênito no Egito, primícias da sua força nas tendas de campo. Mas fez com que o seu povo saísse como ovelhas e os guiou pelo deserto como um rebanho. E os guiou com segurança, que não temeram, mas o mar cobriu os seus inimigos. E os trouxe até o termo do seu santuário, até este monte que a sua destra adquiriu. E expulsou os gentios de diante deles e lhes dividiu uma herança por linha e fez habitar em suas tendas as tribos de Israel. Contudo, tentaram e provocaram o Deus Altíssimo e não guardaram os seus testemunhos, mas retiraram-se para trás e portaram-se infielmente como seus pais, viraram-se como um arco enganoso. Pois o provocaram a ira com os seus altos e moveram o seu zelo com as suas imagens de escultura. Deus ouviu isto e se indignou e aborreceu a Israel sobremodo. Por isso desamparou o tabernáculo em Siló, a tenda que estabeleceu entre os homens, e deu a sua força ao cativeiro e a sua glória à mão do inimigo, e entregou o seu povo à espada e se enfureceu contra a sua herança. O fogo consumiu os seus jovens, e as suas moças não foram dadas em casamento. Os seus sacerdotes caíram à espada, e as suas viúvas não fizeram lamentação. Então o Senhor despertou como quem acaba de dormir, como um valente que se alegra com o vinho, e feriu os seus adversários por detrás e pô-los em perpétuo desprezo. Além disso, recusou o tabernáculo de José e não elegeu a tribo de Efraim. Antes elegeu a tribo de Judá, o monte Sião que ele amava. E edificou o seu santuário como altos palácios, como a terra que fundou para sempre. Também elegeu a Davi, seu servo, e tirou dos apriscos das ovelhas, e tirou dos cuidados de que se acharam prens, para apacentar a Jacó, seu povo, a Israel, a sua herança. Assim os apacentou segundo a integridade do seu coração e os guiou pela perícia de suas mãos. Aleluia, glória a Deus. Uma leitura longa, mas necessária. Qual é a mensagem que nós temos para você hoje? Pelo menos uma das mensagens que o Senhor vai falar com você. Pare de pensar que Deus te abandonou. Pare de pensar. Talvez você está vivendo uma adversidade e você diz assim: por que Deus permite isso? Por que Deus isso? Por que Deus aquilo? Ah, se Deus fosse comigo. E aí você fica assim. Aí você não se lembra que Deus já te abriu portas, Deus te deu a paz, Deus te deu o perdão, Deus te livrou do inferno. Você esquece de tudo que Deus fez, mas por causa de um momento que você está passando, de um breve momento, você se levanta contra Deus. Esse salmo demonstra o quanto Deus fica irado com pessoas que não reconhecem tudo o que Ele fez e talvez por estar passando um momento de aflição, um momento de tribulação que vai ser breve, e muitos desses momentos foi provocado por decisões suas. Não vem com essa história que é o inimigo não, foi você que decidiu, foi você que tomou a decisão. Deus mandou você fazer uma coisa e você fez totalmente o contrário. Deus estava te guiando por um lado e você foi para o outro. Deus mandou você se aquietar, você foi lá e botar sua mão. E aí agora você está aí se lamentando. Então aprenda, quando Deus está agindo, diz a palavra: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus e serei exaltado nas nações. Então eu e você devemos aprender. Quando Deus manda fazer, nós fazemos. Quando Deus manda a gente parar, a gente para.
Então nós precisamos aprender a confiar no Senhor. E se nós estivermos vivendo um momento difícil ou de transição, então eu me volto para Deus, eu lembro de tudo que Ele fez e o glorifico por coisas maravilhosas que Ele fez e espero nele coisas grandes que Ele fará. Por isso, tome cuidado, tome cuidado. Tome muito cuidado em tentar a Deus, em murmurar, né? Tome muito cuidado, por quê? Porque pode acontecer algo, deixa eu ver se eu acho o texto que eu li aqui. Que ele envia anjos maus, deixa eu ver. Bom, quando eu achar eu falo, mas assim, às vezes, por causa da nossa rebeldia, do nosso coração ruim, da gente estar questionando o agir de Deus, sabe? Eu não tenho que ficar, Deus não tem que dar explicação nenhuma para mim de nada. Eu não tenho obrigação nenhuma. Então, quando Deus ele age, quando Deus ele ministra sobre mim, sobre você, a gente tem que aceitar o trabalho dele. Ele é o Pai. Eu não tenho que questionar Deus. Eu não tenho que sabe... Às vezes eu só, ainda que eu não entenda, eu devo falar, Deus, ainda que eu não entenda, me dê forças. Eu preciso de forças, Senhor. Eu preciso de forças. Porque Deus prometeu um dia que a gente teria um tempo, né? Um tempo de graça, um tempo de muito favor, que seria quando ele viesse buscar o seu povo. Até lá, nós iríamos ter, né? Momentos difíceis, né? Olha o 49, lançou sobre eles o ardor da sua ira, furor, indignação e angústia, mandando maus anjos contra eles. Então assim, você vigia, meu irmão, você vigia, minha irmã, cuidado com a maneira que você tem conduzido a sua vida, sabe? E questionando a Deus, achando que Deus tem que dar satisfação. Não é assim, não. Nem para Deus, nem para os ministros de Deus. Principalmente aqueles que Deus colocou liderança, sabe? Eles são pessoas que Deus colocou para os representar naquele lugar. Tome cuidado de questionar tanto a Deus quanto os ministros de Deus. Pense muito bem sobre isso. Você pode receber uma indignação do Senhor sobre a sua vida. Então tome cuidado, não seja rebelde, seja um filho amado que aceita a correção do Pai. E se você criou a situação, aguente as consequências. Agora, se você está servindo a Deus, buscando a Deus, fazendo tudo que Deus quer e está vivendo um momento de tribulação, entenda que provavelmente é um momento de destronação, onde o inimigo que assolava a sua vida, a sua família, está guerreando com todas as forças para não sair da sua vida, né? Esperando o momento de você cair e para ele sair de uma vez é você manifestar a sua plena confiança em Deus, que Deus tem poder para destruir todos os nossos inimigos. Basta nós crer e fazer conforme ele fala, tá bom? Então fica essa palavra para mim e para você nesse dia. Vamos orar? Pai, no nome do Senhor Jesus, que o Senhor abençoe seus filhos e filhas, que o Senhor tire de nós toda rebeldia, todo levantar contra, Pai, ações que o Senhor manifesta, seja diretamente, seja através dos seus líderes e ministros, que nós possamos acatar e receber, porque o Senhor fala e o Senhor continua falando sobre os filhos na terra, para que todos nós obedeçamos ao Senhor e nos arrependamos das nossas más obras e ações. Perdoa porque somos falhos e carecemos da Tua misericórdia. Nos ajuda, Pai, a vencer os momentos de adversidade sem murmurar, mas somente glorificando e exaltando o Teu nome. É o que eu te peço, te louvo e te agradeço, ó Santo Rei, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Amém. Amém, meu querido irmão. Amém, minha querida irmã. Que o Senhor Deus te abençoe, te dê um dia excelente. Desejo uma excelente semana para você, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém?